A Flávia Carvalho, ela perguntou: no velório da minha avó, isso na parte da madrugada, eu vi que tinha uma névoa sobre o rosto dela. Sim, normal. Minha tia também viu e mandou eu ir ver. Quando eu cheguei perto, ela abriu um olho. O que seria isso? Tá. É muito comum em velório haver uma nebulosidade pairando alguns centímetros para fora, ou do corpo inteiro ou de uma área, no caso dela do rosto. Isso é o chamado duplo etérico, que é o campo energético do corpo, que à medida que o corpo vai esfriando, por que esfria? Você tirou a energia, a máquina esfria. Lentamente o campo energético remanescente, ele reflui para fora, que é a energia do corpo. O corpo espiritual já está do lado de lá. Parece uma névoa esbranquiçada pairando, que às vezes a pessoa olha uma tumba de longe, tem uma pequena névoa não física, mas que muitas vezes é visível, porque ainda é energia remanescente do corpo. Ela exuda de dentro para fora, formando isso. Eu já vi isso muitas vezes, muita gente também já viu. Agora, a questão do olho abrir é o seguinte: na hora da morte, muitas vezes a pessoa, a adrenalina dispara e no desespero, sim. Por exemplo, o pessoal faz assim, ó, nos estertores finais, fecha. Depois, ela já desencarnou, horas, a mão está crispada. Mas vai haver um momento que vai haver um relaxamento muscular e ali já é o cadáver. A pessoa não está, de repente as mãos se soltam. Alguém fala, meu Deus, ele agora partiu. Já não tinha mais nada ali. É uma contração. Existe rictus facial, palavra do latim, quando você enrijece a expressão do rosto. Você vai bater, você num segundo, morreu. A expressão fica. E aí tá lá no velório. Horas depois, o rosto suaviza porque a musculatura do rosto relaxou. A pessoa fala, ele entrou na luz. Conversa fiada. Era o rictus facial e o relaxamento depois. Acontece que os olhos podem ter a mesma coisa. Um deles pode abrir. Não significa nada. São reações fisiológicas do cadáver. Eu pude pesquisar bastante essa área. E por que fecham os olhos dos cadáveres? Porque o olhar de um cadáver é vidrado, não tem movimento, não tem uma pessoa lá dentro para interagir. E aí, um cadáver, você olha com os olhos abertos e fala, ele está olhando o quê? Não está olhando nada. Então, nunca entendi o motivo de ir lá e fechar a pálpebra. O cadáver não está vendo nada, mas é estético. É melhor olhar para o cadáver de olhos fechados do que de olhos abertos, que dá uma expressão vidrada que a pessoa não quer nem olhar. Então, existem, por exemplo, cadáver solta flato horas depois, são os gases acumulados. Sim, por isso que bota até o... Às vezes o braço está varrido, faz isso, né, no cadáver. As pessoas saem correndo, porque o cadáver pode ter arroto, cara. Pra você ter uma ideia. Então, são reações fisiológicas reminiscentes horas depois. E muitas vezes no velório já pode acontecer um movimento automático do cadáver. É normal. Qualquer médico legista conhece bem isso. Ô Wagner, a gente sabe que o reiki é uma doação de energia ali que você está fazendo, né? Quando você está num velório ali, a gente sabe que o corpo da pessoa ali é só a matéria. Mas se a gente fizer o reiki ali no velório, no caixão ali da pessoa, pode ser uma forma de emanar energia para aquele espírito? Não é adequado, por vários fatores, tá? O ambiente do cemitério, as outras capelas, você vai ter sempre uma entidade ou outra meio ali. E aí, na hora que você começa a projetar energia, só você que está fazendo aquilo, não é a família inteira. Sim. É como se você acendesse uma fogueira onde está todo mundo com frio, cara. Várias entidades falam, eu quero aquela energia e vem em cima. Então, se você fizer isso, você tem que estar preparado para trabalhar no coletivo. Não vai no varejo, vai ser no atacado. Eu sei porque eu já fiz muito isso em cemitério, cara. De ter que fazer um trabalhinho de energia, ver umas entidades, ir pro banheiro e dar um passe no cemitério inteiro, cara, quietinho ali, sem ninguém saber. Agora, uma dica, e eu fiz isso muitas vezes também. Cara, eu já cuidei de cadáver de familiar para limpar, passar a noite junto, botar roupa. Eu já vi gente desencarnar em hospital, já vi fora do corpo, eu já vi muita coisa na prática sobre isso. Eu era muito jovem, então me acostumei muito com esses trâmites. Você, aqui tá o velório do Igor, o cadáver tá aqui. Você chega e percebe o Igor ainda aqui, cara, meio preso energeticamente. Então você fala, vou jogar uma energia para soltar ele, que ele entre na luz. E aí o visual que você tem é o do cadáver. Você começa, ao jogar energia pro cadáver, você segura o cara mais. O que você tem que fazer? Se você estiver percebendo a entidade acima do corpo, projete uma energia sem ninguém ver, porque se alguém ver você mexendo na mão, você vai tomar porrada das pessoas.
vibra pelos chakras direto uma energia como se fosse uma aragem, uma brisa passando entre, supostamente, onde está o espírito e o corpo. Você projeta uma energia ali para desfazer as ligações, não é para dentro do cadáver. Ó, uma aragem, se eu fosse mexer com as mãos, o cadáver do Igor está aqui e o Igor está aqui. Eu faria isso aqui, ó. Passando entre para cortar a ligação. Se eu não posso usar as mãos, eu vou projetar por um dos chakras com o mesmo efeito, para ajudar a soltar ele. Porque eu vi casos que a pessoa tentou ajudar e segurou mais, porque projetou para dentro e para baixo. É cortante. Então é possível dar uma ajudinha dessa. Agora, quem é que vai ter cacife para fazer isso? Não vai ser um reikiano comum, nem um curador prânico comum. Vai ser um médium, um sensitivo, alguém que já trabalha com interplanos, que aí já tem o traquejo. Um simples reiki ali não vai adiantar, não.